Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem me incomodado muito. Eu sou professor Gidalt, sou teólogo, pedagogo, sou educador há muitos anos e tem algo que tem deixado meu coração um pouco entristecido, principalmente quando eu vejo que a essência do Evangelho, a essência de da mensagem do Evangelho de Cristo tem sido deturpada em muitos aspectos. Eu quero falar especificamente do amor. Eu, desde criança, ouço pessoas falando que a igreja precisa passar por um avivamento. E eu concordo. Concordo que nossas comunidades, que muitas igrejas, que o próprio cristianismo precisa de um avivamento. Mas o que seria o avivamento? Seria uma mudança na liturgia, simplesmente? Seria termos cultos mais animados, ritmados, pessoas com liberdade de levantar as mãos, a bateria, a guitarra, o violão? É isso que vai dizer que somos avivados, que existe um avivamento acontecendo? Outra coisa também, será que não, avivamento acontece quando a igreja está crescendo? Será que toda vez que a igreja cresce significa que existe um avivamento espiritual no sentido de um retorno às essências do cristianismo? Eu fico preocupado, sabe, quando as pessoas estabelecem estereótipos, modelos para dizer essa é uma igreja que está no avivamento, aquela é uma igreja que não está no avivamento, principalmente se esses estereótipos, esses modelos são exatamente isso, estereótipos, são coisas externas, pelo fenômeno meramente aparente e não por aquilo que está na essência dos corações e das motivações das pessoas. E o que tem me incomodado mais é que eu tenho ouvido muitas pessoas que às vezes são realmente devotas, elas estão lá na comunidade de fé, elas frequentam, têm uma vida religiosa ali, mas essas pessoas, quando falam do outro, quando falam da caridade, quando falam da manifestação do amor de Deus, quando falam da justiça, quando falam do acolhimento ao órfão e à viúva, essas pessoas parece que elas estão impedidas de ver. É muito estranho. É como se a salvação fosse uma questão de dogma. Ou eu acredito no dogma e me comporto conforme aquela prática já estabelecida num livrinho de regras. Eu me lembro daquele versículo, um dos mais conhecidos da Escritura, que é João 3,16. Ele não começa assim, porque Deus tinha uma convicção racional, uma convicção no credo, no dogma tão grande que ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é assim que é o versículo. O versículo diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, ele amou. E se existe um dogma que precisa ser levantado, erguido, se existe algo que nós devemos abraçar e não questionar, é o amor. Se existe um dogma, é o amor. Quando formos olhar para uma comunidade de fé e quando pedirmos a Deus por avivamento das comunidades, eu peço que vocês realmente pensem assim: aviva o nosso amor. Aviva o nosso amor a Deus acima de todas as coisas. Mas de igual modo, porque não há como amar a Deus que é invisível, se eu não amo o próximo que eu vejo, não é assim que Tiago diz? Então, sabe, Deus aviva nosso amor uns pelos outros, aviva nossa sensibilidade solidária, aviva esse desejo de fazer o bem, de não ver uma pessoa, olha para o vizinho, a mulher está apanhando do marido e não fazer nada. Não, não vou me meter. Olha para uma criança passando fome e não faz nada. Olha, sabe, o amor não é simplesmente praticado pelo não praticar o mal. O amor, ele é ativo. Porque Deus amou o mundo que deu. O amor, ele provoca ação. Ele não é algo que me provoca omissão. É interessante isso, não tem como falar, estou envolvido no amor de Deus, aí eu olho um jovem nas drogas, uma mulher se prostituindo, um jovem vivendo na prostituição, eu olho pessoas insensíveis ali naquele mundo de mágoas e não, eu não faço nada, eu preciso somente viver a minha fé no meu mundo privado, olhando para o meu umbigo. Não dá para ser assim.
O amor de Deus, o Evangelho do nosso Senhor, ele nos motiva a ir além, a romper barreiras. E hoje eu quero trazer essa palavra simples assim. Não é uma reflexão tal como eu tenho feito no canal, né? Mas é algo que eu senti muita vontade de dizer. Quando você está impactado pelo amor de Deus, quando você está realmente entendendo a mensagem do Evangelho, você parte para uma ação diferente na sociedade, na vizinhança, na família. E essa ação é regada também pelo amor e pela graça. Isso que é o mais importante. Vamos orar para que essa sensibilidade, para que essa ação do Espírito modifique em nós esse desejo, que produza em nós esse desejo de não olharmos somente para o nosso umbigo, mas de ir ao encontro daquele que necessita e ao encontro daquele que está carente, daquele que é oprimido, do órfão e da viúva, daquele que sofre. Vamos fazer isso. Acredito que vai fazer um sentido muito maior para a nossa sociedade hoje ouvir, ou melhor, ver esse tipo de ação, esse tipo de postura. O Evangelho hoje precisa muito mais ser testemunhado do que falado. Um abração para vocês. Tchau, tchau.